estudante do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Dulce e nesta aula nós veremos tipos de predicado. Vamos lá? Então, pessoal, objetivos desta aula. Muito importante, realizar análise linguística sobre os termos essenciais da oração, com foco no predicado, tá? E identificar em textos os predicados e suas classificações. Será que vocês sabem o que é predicado? Vamos ver? Você sabe realmente identificar o predicado de uma oração? Além disso, compreende a importância de saber identificar o predicado em uma sentença? Por que será que é tão importante, né? E quanto aos tipos de predicado, conhece todos eles? Então, pessoal, vamos lá. E você, conhece? Vamos ver também. Leitura. Vamos começar com uma leitura aqui. Número de refugiados e deslocados cresce em 2016 e é o maior já registrado, diz relatório. 65,6 milhões de pessoas passam por deslocamento devido a conflitos, guerras e ou fome, segundo Acnur. País em desenvolvimento acolhe 84% dos refugiados e deslocados e metade é criança, por Viviane Souza, Globo News. Aqui a data, né? 19/6/2017, o horário, 2 horas, atualizado há 3 anos. Então, observe que eu tenho em negrito, né? 65,6 milhões, aqui eles utilizam também em numeral cardinal, para que as pessoas não se confundam com a quantidade de zeros, né? Então, já indica milhões, que é mais fácil para a pessoa visualizar. Então, isso aqui é a estrutura deste texto aqui, tá? Vamos adiante? Atividade 1, gente. Número de refugiados e deslocados cresce em 2016, é o maior já registrado, diz relatório. O que mais chama a atenção no título da reportagem? Percebendo que é uma reportagem, né? Vamos ver? Um tempinho para vocês responderem essa. Então, o número de refugiados e deslocados cresce em 2016 e é o maior já registrado, diz relatório, né? É o título da reportagem. Vamos lá. O que mais chama atenção no título da reportagem? Em 2016, o número de refugiados e deslocados é o maior já registrado, tá? Então, para que serve um título de uma reportagem? Ele chama a atenção para que o leitor leia a reportagem na íntegra, para ver se é algum assunto que realmente lhe interessa, tá? Por isso que ele já vem em destaque. Vamos adiante? Atividade 2, olha só, a gente está aprofundando com o mesmo texto que nós lemos.
Número de refugiados e deslocados cresce em 2016 e é o maior já registrado, diz relatório. 65,6 milhões de pessoas passaram por deslocamento devido a conflitos, guerras e ou fome, segundo a Acnur. Países em desenvolvimento acolhem 84% de refugiados e deslocados, e metade é criança. Qual o fato que originou a reportagem? Tá? Muito importante aí. Mais um tempinho para vocês relerem e tentar perceber qual é o fato que fez, né, que originou a reportagem. Um tempinho mais para vocês responderem essa. Vamos lá? Tá? Qual é o fato que originou, né? Tá aqui, ó. O aumento do número de pessoas refugiadas e deslocadas no mundo em 2016. Este é o fato que originou a reportagem. Perceberam isso? Vamos adiante, então. Atividade 3, olha aqui, ó. 1. As conexões entre a sociedade civil e o setor privado são fundamentais para os refugiados. 2. O número de refugiados e de deslocados no mundo atingiu 65,6 milhões de pessoas. 3. Os refugiados e deslocados viajam longas distâncias famintos e exaustos. Eu tenho 3 orações aqui, né? Agora eu quero que vocês identifiquem os verbos presentes nas orações acima. No caso, na 1, na 2 e na 3. Tá? Lembrando que verbos indicam estado, ação e fenômenos naturais. Neste caso aqui, ação e estado. Mais um tempinho para vocês responderem essa.
E aí, pessoal, localizaram quais os verbos? Vamos ver? Então, olha aqui. Conexões entre a sociedade civil e o setor privado são fundamentais. O número de refugiados e deslocados no mundo atingiu, né? Os refugiados e deslocados viajam longas distâncias, famintos e exaustos. Vamos ver quais são os verbos? Então, olha aqui, ó. Eu tenho são, né? Na oração 1, conexões entre sociedade civil e setor privado são fundamentais. O número de refugiados e deslocados no mundo atingiu 65,6 milhões. E os refugiados e deslocados viajam longas distâncias, famintos e exaustos, tá? Então, identifique os verbos presentes nas orações acima. Eu tenho são, atingiu e viajam, ok? Acertaram essa, né? Tenho certeza. Você achou fácil essa aí? Tranquilo, né? Vamos lá? Atividade 4, ó, já é mais extenso um pouquinho. As conexões, ó, tem de novo 3 orações. Tem as mesmas, né, que vocês localizaram quais os verbos. As conexões entre a sociedade civil e o setor privado são fundamentais para os refugiados. O número de refugiados e deslocados no mundo atingiu 65,6 milhões de pessoas. E os refugiados e deslocados viajam longas distâncias, famintos e exaustos, tá? O que eu peço para vocês agora? Em quais frases o verbo expressa a ação do sujeito e em quais expressa atributo do sujeito, tá? Atributo o que é? Estado. Mais um tempinho para vocês responderem essa. Quais verbos indicam a ação do sujeito e quais expressam um atributo ou um estado do sujeito? Vamos lá? Então, olha aqui, ó. São indica atributos do sujeito, ou seja, estado, né? Olha aqui, ó. As conexões entre a sociedade civil e o setor privado são fundamentais, tá? Atingiu e viajam indicam uma ação, né? O ato de atingir e o ato de viajar, ok? Acertaram essa, né? Beleza? Vamos adiante? Atividade 5, gente, ó, mais um pouquinho aqui. Países em desenvolvimento acolhem 84% dos refugiados e deslocados. Copie a frase acima, separando, olha aí, ó, tá? Quem pratica ação e qual ação praticada? Vou dar uma dica aqui, ó. Localiza o verbo, tá? E pergunta quem é o verbo. Aí eu tenho quem pratica a ação, tá?
E o restante é a ação. Vamos ver se conseguem essa, identificando o verbo, hein? Vamos lá? Mais um tempinho para responder essa aí. Então, olhe bem, copie a frase acima separando quem pratica a ação e qual ação praticada, né? Lembrando que nós temos aqui os termos essenciais da oração, que é o sujeito e predicado. Vamos lá? Então, olha aqui, ó. Quem pratica a ação? País em desenvolvimento. É o sujeito. Lembra que eu dei a dica para vocês perguntarem quem é o verbo? Então, no caso, ó, quem acolhe 84% dos refugiados e deslocados? País em desenvolvimento. Sujeito. Qual a ação praticada? Acolhem 84% dos refugiados e deslocados. Ok? Observe aqui, ó. País em desenvolvimento, quantos núcleos eu tenho? Um núcleo. Que sujeito seria esse, gente? Sujeito simples, tá? Beleza? Vamos adiante? Predicado, ó. Após identificar o sujeito da ação, todo o restante é o predicado, né? O predicado é a ação praticada ou sofrida pelo sujeito. Então, olha lá. Predicado é o termo da oração que geralmente apresenta um verbo. Está em concordância com o sujeito, tá? Contém uma afirmação a respeito do sujeito. Então, no caso, o sujeito é quem pratica a ação, o predicado é a ação, tá? Continuando. Tipos de predicado. Então, de acordo com a relação que o predicado mantém com o sujeito, podemos classificá-lo em diferentes maneiras. Primeiro, nominal, olha que interessante. Quando a palavra mais importante é o nome, substantivo, adjetivo ou pronome, né? Ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Verbo de ligação são aqueles que dizem respeito ao atributo ao sujeito, no caso indicam estado, né? E verbal, quando a palavra mais importante, núcleo, né, do predicado, é obrigatoriamente um verbo, seguido ou não de complementos ou termos acessórios. Verbo nominal, no caso aqui, ó, verbal, verbos que indicam ação. Verbo nominal, mais outro tipo, quando há dois núcleos significativos, um verbo e um nome, tá? Então tem três tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal, ok? Vamos lá? Atividade 6, gente. Agora, ó, já sabendo os tipos de predicado. Número de refugiados deslocados no mundo, atingiu 75,6 milhões de pessoas. Aqui eu tenho o sujeito, vocês já sabem, já vimos nas atividades anteriores, e aqui o predicado, tá?
Sobre a frase acima, identifique o núcleo do predicado e explique que tipo de predicado ele é, tá? Então, vocês vão identificar o núcleo do predicado é o quê? A ação, né? Ou o atributo. Então, vocês vão identificar qual é o núcleo e explicar que tipo de predicado ele é, ou seja, é verbal, é nominal ou é verbo nominal? Mais um tempinho para vocês responderem essa. Conseguiu identificar? Vamos lá? Então, olha aqui, ó. Sobre a frase acima, identifique o núcleo do predicado, né, da ação sofrida ou praticada pelo sujeito. E explique que tipo de predicado é. Vamos ver? Então, o número de refugiados e deslocados no mundo atingiu, vejam, é o verbo, né? O verbo é o núcleo do predicado. O núcleo do predicado é o verbo atingiu e trata-se de um predicado verbal. Por quê? Pois a palavra mais importante nele, núcleo, é um verbo. Esse verbo indica o quê? Uma ação. Legal, né? Vamos adiante? O que estudamos nessa aula, gente? Agora retomando tudinho aqui, ó. Refletimos sobre os termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito, que é quem pratica ou sofre a ação ou estado da frase, e o predicado, que é a ação sofrida ou praticada, né, pelo sujeito na frase, ok? Outra coisa que nós identificamos, que existem tipos de sujeito e tipos de predicado. No caso, quais nós centralizamos aqui a aula nos tipos de predicado, que são verbal, os verbos que indicam ação, nominal, que são os verbos que indicam estado ou atributo, e verbo nominal, quando eu preciso de dois núcleos, né, no caso, que seja um nome, um verbo nominal e um verbo verbal. O que indica um predicado nominal? Os verbos de ligação, tá? São aqueles verbos que indicam atributos ou estado. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado desta aula e até breve.